Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, dar o like, né? Porque isso é muito importante no engajamento do trabalho que vem fazendo por aqui. Esse é o segundo episódio da saga O Problema do Mal. E eu estarei reagindo ao Leandro Quadros, que é mais um desses cristãos influentes pela internet, né? Que acaba soltando um monte de desinformação e falando um monte de falácias. E continuam fazendo com que esses fiéis aí que não se questionam e tudo mais, né? Continuem nesse engano que é o cristianismo. Então ele vai falar sobre Isaías 45:7. Vamos ver o pano que ele vai passar para essa passagem. Para quem não sabe, em Isaías 45:7 está escrito o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus admitindo que é responsável por causar mal na vida das pessoas. E não é esse Deus aí amoroso, bonitinho que ficam pregando, né? Mas vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Qual é a falácia que ele vai usar. Um ateu me abordou dizendo, olha, essa Bíblia sua se contradiz, porque Isaías 45:7 diz que Deus é o criador do mal, e Tiago 1:13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ao mal a ninguém tenta. É uma das contradições, porque a Bíblia está cheia, repleta de contradições, lotada mesmo. Tem um vídeo, inclusive, onde eu mostrei muitas contradições que há na Bíblia, né? O vídeo já foi extenso. E olha que não mostrei tudo que é contradição que existe na Bíblia. Só para vocês terem uma ideia. Então, como eu já expliquei em alguns momentos, a palavra mal em Isaías 45:7, ela significa tanto o mal moral, quanto o mal como calamidades e tragédias. Pessoal, prestem bem atenção nisso que ele falou. A palavra mal, em hebraico ra, né? Em Isaías 45:7 significa tanto mal moral como mal de calamidade. Isso que ele falou agora refuta o resto que ele vai falar depois, porque o mesmo já admitiu que esse mal aí retratado também é um mal moral. Ele vai tentar separar mal de calamidade com mal moral, para dar aquele parecer de que o mal de calamidade é mais suave, é light, entende? E o mal moral é o pior. Mas não, de alguma forma, o mal moral está interligado com o que será também esse mal de calamidade que ele falou. Se você causar uma calamidade na vida de terceiros, você está agindo de forma imoral. Entende? Prejudicando terceiros. É foda, meu. O cara se contradiz no próprio vídeo e nem dá conta. E ao analisarmos o contexto de Isaías 45, indo para o capítulo 47:11, é que não adianta ele analisar o contexto, porque o mesmo já falou que o mal pode ser moral, como o outro que ele inventou aí de calamidade, né? Que no final das contas é a mesma coisa. Mas vamos lá ver o tal contexto dele, né? percebemos em que sentido Deus é o criador do mal no capítulo 45, verso 7. Então há um contexto em que a Isso que ele vai fazer pretexto. O contexto é o seguinte, nessa passagem, o personagem Deus afirma ser o responsável por isso, independente de quem vai sofrer essas tais calamidades. Vamos lá. Ele vai tentar jogar para um outro povo essa calamidade, né? Vamos lá ver. Palavra empregada. E no capítulo 47:11 diz, por isso a desgraça alcançará e você não poderá evitá-la com encantamentos. A calamidade cairá sobre você e não terá como comprar seu livramento. Uma catástrofe a atingirá de repente e não estará preparada para ela. Ou seja, o mal que Deus criaria seriam as calamidades que Deus traria sobre Babilônia por meio da invasão do Império Medo-Persa. Prestem bem atenção, o contexto não tem nada a ver com isso. O que ele fez? A calamidade que Deus causou foi para outros povos. Entendem? Babilônicos e afins, né? Outros também que eram pagãos assim. A calamidade que Deus causou é isso. Deus usou os assírios para ferrar com os babilônicos. Esse é o tipo de mal que Deus fez. Imagino ainda que ele vai tentar usar a desculpa de que como é algo que aconteceu com povos pagãos, como eles gostam de chamar, né? Então não tem problema em causar um mal de calamidade, que de alguma forma também é imoral. Também é um mal moral, entendem? Ele vai tentar fazer essa jogada para tirar o Ampere do Deus dele, né? O Ampere seria aquela palavra aí que é orificional, para tirar o Ampere do Deus dele da reta. Sendo que na própria Bíblia nós vemos que esse personagem Deus ferrava, causava até calamidade com o seu próprio povo.
quando eles se desvirtuavam, adoravam outros deuses e blá blá blá, como vemos aí na Bíblia. Inclusive em Deuteronômio 13, nós vemos que esse próprio Deus estabelece uma lei onde se um parente teu, amigo e afins, pessoa próxima, te levasse a adorar um outro Deus, isso naquele contexto social de Israel e tudo mais, né, como diz a narrativa, se ele te levasse a adorar um outro Deus e por aí vai, era para matar essa pessoa, apedrejar. Se tua filha, teu filho viesse a ti e te dissesse, pai, eu descobri lá que no povo X estão adorando o Deus X, vamos também lá adorar esse Deus. Você tem que fazer o seguinte, pegar o teu filho, levar para fora da tenda do acampamento e apedrejar até a morte com a galera aí, porque está levando a adorar um outro Deus. Essa era uma ordem direta que Deus deu em Deuteronômio 13. E vocês veem que isso casa perfeitamente com esse Deus aí de Isaías 45:7, né? Deus que diz que cria o mal. Tanto que vemos ao longo do Antigo Testamento um monte de passagens aí onde esse Deus provocou mal e moral, mandou matar crianças recém-nascidas, mandou poupar meninas virgens que sobraram de guerra para ficarem como irmãs dos soldados. Entendem? Esse tipo de coisas assim nojentas. E o cara aqui quer tentar desvirtuar o assunto com as suas falácias, porque é questão de contexto. Ué, as calamidades também eram causadas para os próprios filhos de Israel, o povo lá de Deus. Deus ferrava com eles também. E agora? Por favor, né? Esse é o contexto. Então, Deus é o criador do mal em que sentido? Ele traz punição, que não é uma coisa boa, é uma coisa má. Admitiu, não é uma coisa boa, é uma coisa má. O cara no início do vídeo fala que o mal lá retratado em Isaías pode ser mal moral, como a calamidade que ele tentou colocar como um mal à parte, né? Que no final das contas é a mesma coisa. É um mal, calamidade é um mal, causar uma calamidade é um mal imoral também. Mal moral, desculpa, também. É uma imoralidade. E mesmo admitiu agora que é mal fazer isso. É mal fazer isso. Pô, o cara se contradiz nem dá conta, velho. Ou dá conta aí, tá se fazendo de sonso. Ele traz punição a nações pagãs. Agora ele... como é nação pagã não tem problema, pode punir à vontade, pode promover, causar guerras aí. Nós sabemos que em guerras morrem crianças, que em guerras tem mulheres, crianças, adolescentes, meninas, né, que são violentadas sexualmente, pessoas ficam desamparadas, crianças viram órfãos. Entendem? Se um Deus promove isso, nem que fosse com um povo pagão, como ele disse, né, seria um mal igual. Teria muitas pessoas, inclusive inocentes aí, que estariam sofrendo, porque esse Deus quis causar a calamidade, né? Entendem? Pô, meu, esse cara aqui é fraco, meu. Não é o criador do mal moral, de acordo com Ezequiel 28, verso 15, o mal moral surgiu no coração de Lúcifer. Aí nem fala de diabo, nem nada, mas enfim, vamos seguir a onda do cara aqui. Vamos fazer de conta que em Ezequiel fala lá de Lúcifer mesmo, né? Que o mal moral surgiu em Lúcifer. Pensem só no seguinte. Se Deus é onisciente, sabe de tudo, de eventos passados, eventos do presente, eventos futuros, Deus sabia que ao criar Lúcifer, brotaria magicamente esse mal moral dentro dele, como falou aqui o Leandro Quadros, brotou aí o mal moral em Lúcifer, e através disso ele causaria males na humanidade, no mundo, não é? O Lúcifer, como os cristãos acreditam. Mas Lúcifer não existiria, ou o diabo, ou capeta, não existiria por intermédio do seu criador, Deus. Deus sendo onisciente, sabendo já que esse seria o caminho dele, se não tivesse criado ele em nenhum momento, consequentemente não teria criado também o mal. O mal não passaria a existir dentro de um ser que ele criou. Entendem? É uma lógica tão simples. Então, o responsável por dar o start a esse personagem, o diabo, é o criador do mal. Tanto que, em Isaías 45:7, a passagem clara admite que criou sim o mal e falou com orgulho, eu, Senhor, faço todas estas coisas. E como nós vemos também em Gênesis, lá bem no início, criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus já mentalizava o que era o mal, praticava o mal, como em Isaías 45:7 diz também. E aí aparece um cara desse e tenta passar pano. O próprio cara diz no início do vídeo dele que o mal lá retratado é sim um mal moral e o que seria mal também de causar calamidades. Ele admitiu isso. Mas daí tá negando agora. Entrou em contradição o cara. O que falou no início e agora quase no fim do vídeo tá em contradição. Eita, o problema do mal é um tiro no pé dos cristãos, é uma pedra no sapato. Os caras fazem um monte de enrolação para tentar explicar essa maluquice aqui. Um anjo que havia sido criado perfeito. E, portanto, Deus não é o responsável pelo mal moral. Ixi!
Eu já expliquei agora, esse irresponsável, se nunca tivesse criado, não aconteceria, porque ele é onisciente, já viu de antemão que o ser se tornaria dessa forma, né? E seguindo assim a linha de pensamento dos crentes, ele já viu que se tornaria dessa forma esse ser. Foi lá e fez. É o responsável. Isaías 45:7 diz isso daí. Livro de Jó, Deus também arquitetou tudo para poder ferrar com a vida de um servo fiel a ele. Entendem? É complicado. Esse mesmo Deus mandava o seu povo se vingar dos outros povos que atacavam o povo dele. Mandar se vingar, ir lá matar, matar criança, matar até animal. Esse próprio Deus também prometia a destruição, né? Essas tais calamidades que ele falou aí para com seu próprio povo. Samaria era um povo dentro do que será também o conjunto lá, né? Do todo, do povo de Israel. Deus mandava fazer o que com os samaritanos porque eles se desviavam, né? Mandava fazer o quê? Oséias 13:16. Era para fender até mulheres grávidas, cortá-las ao meio, despedaçar as crianças de samaritanos e cortar a barriga das mulheres grávidas. Entendem? Está lá na Bíblia, não sei o que estou inventando. Então, tudo aponta para um Deus criador do mal e que admite que é mesmo esse ser perverso. Mas o cara vem tentar fazer um malabarismo. E tentando fazer um malabarismo acabou de se contradizer também. Que gênio, hein? Se você gostou... Pronto, terminou o vídeo. Então é isso aí, galera. Foi mais um vídeo assim para poder descontrair. Na verdade, né? Descontrair um pouco, porque não vi aqui argumentos sólidos mesmo ou que me fizessem pensar um pouquinho mais a fundo, né? Então é basicamente isso daí. Esse aqui foi o segundo episódio, né? Como vocês podem ver, primeiro reagi ao... Como é que é o nome do rapaz aí? Alguma coisa Savioli, alguma coisa assim. Esqueci o nome do rapaz. Ele falou sobre da origem do mal, toda essa coisa aí. Não explicou nada com nada. Refutei ele lá no vídeo. Rebati as suas ideias. Agora o Leandro Quadros também rebati suas ideias porque não são nada convincentes. Não estou falando isso por querer me vangloriar, mas é uma questão de vocês pararem para lerem primeiro a Bíblia. Se você crente está vendo esse vídeo, leia a Bíblia, coisa que muitos não fazem. E veja essas passagens onde Deus age de forma totalmente maldosa e imoral. Entendem? Daí vocês vão ver que eu estou argumentando de forma correta aqui. Não fiquem dando ouvidos para esse tipo de pessoas aqui que usam um monte de falácias atrás de falácias. Inclusive tem muita gente que é cristã, fica na dúvida, começa a se dar conta que esse personagem Deus tem essa personalidade má. E daí, com aquele medo de largar a sua crença, que é algo que sempre abraçou, né? Algo que está intrínseco nessa pessoa, senão se ela perder, vai ficar totalmente deslocada, né? Ela acompanha esse tipo de conteúdo desses caras que falam um monte de falácia só para ludibriar, entende? Para continuar a se manter naquele engano gostoso. Eu sei que estou sendo enganado, mas é gostoso, entende? É basicamente isso aí. Os próximos serão o Augusto Nicodemos e o Rodrigo Silva também, que vão abordar sobre esse problema, beleza? A gente se vê numa outra ocasião. Espero que fiquem todos em paz. Tchau, tchau. E até mais. Valeu.